São 6:30 da manhã. Você desperta. Ainda sonolenta, toma seu café e vai trabalhar. O dia basicamente é o mesmo dos outros. Uma rotina repetitiva. Escritórios, reuniões, papéis, e-mails, tudo funcionando normalmente. Só que nesse dia, você nota algo de estranho. Um desconforto. Uma suspeita de que as coisas giram em torno de você. Você começa a desconfiar que existe algo de estranho com a realidade que você vive. Algo entalado na sua garganta. E se você descobrisse que o que você tem vivido é uma farsa? Que tudo o que você pensou ou imaginou foi baseado numa mentira? Tentaria descobrir a verdade sobre tudo? Não há com que se preocupar. Esta não é apenas a sua história, mas a de mais outros 3 personagens que possuem elementos marcantes em comum. Hoje vamos falar de Prey, o Show de Truman e o Mito da Caverna de Platão. Segundo o dicionário, os significados de real podem ser que existe realmente, verdadeiro, que não é falso, ilusório ou artificial, o que é real, realidade, o que as coisas realmente são, realidade. Para muitos, a realidade é aquilo que se pode ver, o tangível, o que se pode tocar, provar, ter existência comprovada. Nesse sentido, o real está completamente presente no mundo material. As pessoas acreditam somente naquilo que se pode ver, tocar ou sentir. Porém, existiu um filósofo que viveu por volta do século IV a.C., que define realidade de uma forma abstrata e completamente imaterial. Este é Platão. Platão retrata a existência de 2 mundos, o mundo sensível, que é o mundo dos sentidos, e o mundo inteligível, que é o mundo da razão. Esses 2 mundos são essenciais para que possamos entender a construção da alegoria da caverna, mais conhecida como o Mito da Caverna de Platão. Imagine que você e um grupo de pessoas são prisioneiras desde que nasceram. Junto a um muro e preso pelas pernas e o pescoço, você apenas consegue enxergar a parede da caverna à sua frente. Atrás desse muro onde você se encontra preso, existe um corredor e uma fogueira. Por esse corredor, transitam homens que carregam todos os tipos de figuras. Tais figuras projetam formas sobre a parede. Você nunca consegue ver nada, além das sombras projetadas pelo fogo no fundo da caverna. Para você e o seu grupo, as sombras projetadas são a realidade. Pessoas, animais, objetos, tudo o que você conhece está lá. Porém, um dia, você se vê livre e consegue escapar da caverna, até que você chega à superfície e se depara com sua nova realidade. A luz do sol ofusca seus olhos. Você sente dor, desconforto, desprazer. Você mantém seus olhos fechados até que possa abri-los gradualmente. E aos poucos, você descobre a realidade das coisas, a verdade sobre tudo e a beleza do universo em que vive. Entretanto, um dilema surge em sua mente. Sabendo que é possível voltar até a caverna e alertar aos outros prisioneiros sobre sua descoberta, você questiona a eficácia dos seus argumentos. Após muito pensar, você então decide ir até a caverna e conta aos prisioneiros que o mundo que vivem é irreal, que tudo o que eles conhecem é uma mentira e que a realidade não passa de uma invenção. Você passa um tempo tentando convencê-los sobre o que você viu, mas você vê que é inútil. Os outros prisioneiros zombam e riem de você. Você só vê uma saída: soltá-los. Porém, os prisioneiros, em sua extrema ignorância, dizem que você é louco e que irão matá-lo se você soltá-los. Como você se sentiria numa situação tão atual como esta? Para Platão, o mundo sensível é uma farsa. Os sentidos enganam.
a visão das sombras na caverna, a manipulação do que era mostrado aos prisioneiros. Assumimos nas nossas vidas a ilusão como realidade. A intenção de Platão é apresentar uma disposição hierárquica para os graus de conhecimento. Existe um grau inferior, que se refere ao conhecimento obtido pelos sentidos do corpo, e um grau superior, que é o conhecimento racional, obtido no exterior da caverna. Porém, para Platão, o mais importante é a libertação do mundo sensível e a inserção ao mundo inteligível. Truman Burbank viveu sua vida inteira como um protagonista de um programa de televisão reality show chamado de O Show de Truman, apesar de não saber disso. A vida de Truman é filmada através de milhares de câmeras escondidas 24 horas por dia, sendo transmitido ao vivo para todo mundo, permitindo que o produtor executivo capture emoções reais de Truman ao colocá-lo em situações que Truman julgava real. As pessoas que Truman conhece são atores e atrizes, incluindo sua esposa e melhor amigo. A cidade que vive é um imenso estúdio, e tudo é controlado pelo produtor executivo, Christof. Uma espécie de figura de Deus que controla o ritmo dos atores, os focos das câmeras e até o clima. Para manter Truman dentro do estúdio e impedir que ele saísse, Christof criou meios de dissuadir seu senso de exploração. Inclusive, matando seu pai, que aparentemente caiu no mar durante uma tempestade, fazendo com que Truman tivesse medo do mar. Durante o 30º aniversário do programa, Truman descobre fatos que parecem estranhos dentro do cotidiano que ele conhece. A partir daí, Truman vai percebendo que as coisas parecem rodar em torno dele e, aos poucos, vai desvendando esse mistério até confrontar Christof. Nesse confronto, Christof implora que Truman fique no programa e que, caso ele decida ficar, ele teria o que quisesse. Truman então agradece e simplesmente sai porta fora para o mundo real. Neste momento final, percebemos que a possibilidade de ficar no programa e ter o que quiser é sedutora, assim como ficar na caverna e continuar a vida como se conhece. Sair do programa é como sair da caverna. É o alcance da razão e a entrada para o mundo inteligível, onde o conhecimento é vasto e a vida repleta de desafios. Morgan Yu nasceu em 5 de maio de 2005, como o segundo filho de Catherine Yu, uma empresária alemã, e William Yu, um neurocientista chinês. Em 2027, depois de se formar com um doutorado em neurociência, Morgan foi contratado pelas indústrias Transtar, a empresa de seus pais. A vida de Morgan não é tão diferente das vidas rotineiras que estamos acostumados. Acordar, tomar café, ler e-mails, observar a linda vista de seu apartamento, trocar de roupa e sair. Um dia como outro qualquer. Ao chegar na empresa em que trabalha, realiza testes de rotina e no dia seguinte, tudo acontece novamente. Como sua vida cotidiana é extremamente rotineira, Morgan não percebe uma outra realidade escondida nas entrelinhas. Ao acordar mais uma vez em seu apartamento, Morgan é contatado por um operador científico, uma espécie de inteligência artificial, chamado Janeiro. Ele diz a Morgan que ele precisa fugir do apartamento. Morgan então vai até o socorredor e percebe um corpo caído próximo ao seu apartamento. O elevador não funciona. Então talvez quebrar a janela do apartamento e tentar fugir por lá seja uma boa ideia. Ao fazer isso, Morgan percebe a realidade escondida. Ele se vê em um laboratório e descobre que o apartamento, o helicóptero e a Transtar eram apenas uma série de conjuntos cuidadosamente disfarçados, projetados para fazê-lo acreditar que ainda estava na Terra. Morgan Yu viveu por 3 anos numa realidade construída. 3 anos vendo o que queriam que ele visse. 3 anos à mercê das sombras projetadas, até que um dia ele pudesse escapar e ver a realidade como era. E por mais que a realidade fosse bem pior,
ele estava desperto. A história de Morgan se assemelha à de Truman e ao mito da caverna. Uma mentira criada em muitos filtros, fazendo com que a realidade se camufle. Mudar isso leva tempo. A busca pela verdade, os questionamentos, as indagações são os primeiros passos para irmos gradativamente saindo da caverna que vivemos. Vivemos numa bolha, numa zona de conforto onde tudo é mais confortável e fácil. Sair disso demanda enfrentar medos, derrubar barreiras, olhar para o desconhecido. O mito da caverna é uma alegoria presente em centenas de obras. Está presente na literatura, na música, no cinema, nos jogos e pode até estar presente na sua vida e você nem sabe disso. Já parou para imaginar que talvez estejamos vivendo em uma simulação? Que talvez tudo o que tocamos, cheiramos, ouvimos, vemos ou sentimos pode não corresponder à realidade? E se você descobrisse isso? Ficaria onde está? Ou sairia de seu apartamento, do estúdio onde vive, da caverna? Vou propor um exercício, caro personagem que me ouve. Feche os olhos. Não dê ouvidos a seus olhos. Tente perceber os sons à sua volta. Os sons mais próximos e os mais longínquos. Esvazie sua mente e foque apenas nisso. Respire fundo. Deixe o ar sair. Agora, respire fundo de novo. Deixe o ar sair. Você quer sair da caverna. Essa é a sua chance. Indague, pergunte, reflita. Tudo pode ser verdade. Ou não. Agora, abra os olhos.